Querido Mestre Jesus, nosso guia e benfeitor divino, nós nos reunimos, Senhor, nesta noite entre amigos e pedimos a Tua presença entre nós. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe com a presença dos nossos benfeitores espirituais, que eles possam nos envolver, que eles possam nos ajudar na compreensão dos estudos desta noite. Te agradecemos, Mestre, a bênção do conhecimento espiritual. Te agradecemos, Senhor, a bênção da vida, da família, dos amigos. São tantas as alegrias, Mestre, que recebemos das Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a aproveitar as oportunidades que temos. Com o aprendizado da doutrina espírita, ajuda-nos, Mestre, a colocarmos em prática em cada dia das nossas vidas. Que estes conhecimentos possam nos fortalecer, nos orientar, nos ajudar a melhorarmos a nós mesmos, a descobrirmos em nós o que temos a melhorar, a transformar. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a Tua mensagem aos nossos irmãos que não Te conhecem e que não conhecem o Teu Evangelho. Que sejamos úteis, distribuindo o bem, levando o bem e o amor a todos aqueles com quem cruzarmos em cada dia. Fica conosco, Senhor, nesta noite, que possamos aproveitar os ensinamentos desta noite, que possamos, Senhor, colocarmos a nossa vontade em favor do nosso crescimento, das nossas buscas e do nosso melhoramento espiritual. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos inspire, nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos colocar o texto. Desliga aí a música. O Alexandre, lê, Alexandre, para a gente essa primeira parte? Por favor. Vontade e destino. A força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, página 4. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. A vontade é sagrado atributo do espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próximo destino. Do próprio destino. André Luiz, o Espírito da Verdade. Vontade e destino. Tudo está matematicamente dosado nas formações da natureza. Entretanto, as leis divinas estabelecem que a vontade consciente da criatura tome os ingredientes do mundo, com a possibilidade constante de tudo alterar, modificar, fazer e refazer, construir e reconstruir nas trilhas da existência. Nitroglicerina e matéria silicosa constituem a dinamite, capaz de efetuar depredações e arrasamentos. Mas, se o homem lhe controla as explosões, nela encontra valioso auxiliar de serviço.
Ferro e carbono, habitualmente conjugados, compõem o aço comum que tanto satisfaz na prática belicista, como atende na base da indústria ou na garantia da construção. Lama e detrito criam um charco. No entanto, se alguém lhe aplica drenagem conveniente, ei-lo que se converte em celeiro de pão. A laranjeira rústica estende pomos azedos, contudo, se recebe a enxertia adequada, esparze larga cópia de frutos suculentos. Assim também é o destino. Culpa e resgate somam dificuldade e dor, mas se empregamos fé viva em nossa capacidade de realizar o melhor, aceitando o sofrimento por recurso de correção e aprimoramento, ainda mesmo na sombra do extremo infortúnio, podemos traçar o caminho da paz e acender a chama da elevação. Emmanuel Chico Xavier, Trevo de Ideias, primeira edição. Obrigado, Alexandre, Giovana. Muito bom, pessoal. Nós temos um assunto extremamente complexo, né? E que merece, sem dúvida nenhuma, uma reflexão da nossa parte. É um assunto muito vasto, né? Porque, por exemplo, nós poderíamos começar perguntando, abrindo, né, para o nosso questionamento, temos nós um destino? Quais são as forças que moldam esse destino? Temos nós escolha? Escolhemos realmente? Então, ou somos condicionados por forças que nos escapam? Então, quando a gente diz que isso é muito vasto, é porque isso nos leva a um questionamento que já vem sendo feito há muito tempo pela humanidade. E nós poderíamos ficar, certamente, horas, né, refletindo sobre o que certos estudiosos já falaram, já pensaram. Nós vamos, obviamente, passar, né, um pouco em sobrevoo sobre tudo isso, porque vai ser necessário, mas a questão fundamental aqui para nós é que o Espiritismo tem uma contribuição a dar sobre o assunto e que é uma contribuição extremamente importante. Por exemplo, se nós perguntarmos, né, para a maioria dos estudiosos hoje, quais são as forças que moldam o nosso destino? Então, alguns vão dizer a educação, a família, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Se nós formos conversar com o Dr. Freud, ele vai nos dizer são os complexos, né? Os complexos de Édipo e disto e daquilo que moldam, né, as nossas escolhas. Ou você vai escolher de acordo com o complexo de Édipo uma mulher que é igual à sua mãe, ou você vai escolher alguém que é o oposto. E aí vai, né? Eles vão nos dar as explicações que eles têm, em muitos casos muito interessantes. Se você perguntar para o Dr. Jung, ele vai dizer, bom, o nosso inconsciente é uma força dominante, né, e não bastasse o nosso inconsciente pessoal, ainda temos um inconsciente coletivo, né, que, segundo ele, não é pessoal, tanto no caso de Freud quanto no caso de Jung, são hereditários, né? Herdados pela genética, algo que eles postulam, mas não tem muito como provar, né? Mas é muito interessante quando nós lemos, né, a força do inconsciente, as pulsões do inconsciente, como ele pode dirigir a vida de uma pessoa, etc., etc. E nós vamos ver algumas psicologias até extremas, né? Não lembro mais o nome direito, mas nós temos lá a arqueoncologia, que vai dizer, por exemplo, que tudo é genético.
Então, o psicólogo que é formado nessa orientação, por exemplo, ele vai fazer um mapa genético da tua família, o mais longe que ele puder. E ele vai dizer, você faz escolhas. Sim, você faz escolhas, mas você não sabe por que você faz escolhas. Você não sabe que há fatores genéticos, né? Você tem na tua família alguém que era homossexual. Então, ele quer, o passado quer se realizar na gente, né? Isso mais ou menos que eles dizem. Você tem alguém que se suicidou, você tem alguém que, pouco importa, poderíamos dar aqui 1000 exemplos, né? Então, esta é a visão da postura materialista. Óbvio que o Espiritismo vai nos dizer alto lá, né? Sabendo que nós somos espíritos, que nós temos um corpo espiritual, e que este corpo espiritual vai determinar a nossa genética, então, na verdade, quem escolhe? Quem determina quem? Então, o Espiritismo recoloca a questão. E é por isso que o Espiritismo abrange as psicologias. Elas têm o seu valor. Óbvio, né? Elas são interessantes. Clinicamente, por exemplo, a psicologia de Freud é muito interessante. Ela ajuda muitas pessoas. A psicologia de Jung é muito interessante. Clinicamente, usando aquelas ferramentas, eles podem ajudar muitas pessoas. Mas uma teoria que abrange a outra é superior. Então, eu não vou fazer esse exercício aqui hoje, porque não cabe, mas o Espiritismo pode explicar o inconsciente coletivo, inclusive, né? Mas a psicologia de Jung não pode explicar nada que o Espiritismo explica. E idem para as outras. Então, o Espiritismo, ele abrange, ele explica para essas psicologias o que elas são e o que elas estão falando, mas elas não têm como explicar o Espiritismo porque parte de um ponto muito simples. Elas têm como parâmetro a genética, o corpo. E o Espiritismo abarca o corpo porque vai além do corpo. Ele considera a alma e um corpo que a psicologia não conhece, que é o corpo espiritual. Então, é interessante que nós temos que analisar o destino. Qual é o peso sobre nós da família? Qual é o peso sobre nós da genética? Lógico que tem um peso. Lógico que o meio, a educação, tem um peso. Mas o que é que determina esse peso para uns e não determina o mesmo efeito para outros? O que é que vocês acham? Duas crianças nascidas da mesma mãe, com a mesma carga genética, com a mesma educação, podem seguir caminhos completamente opostos e reagir aos mesmos eventos de maneira completamente diferente. Como é que isto é analisado? Então, abro para que a gente... E notem que eu nem entrei na questão da vontade, né? Só fiz um balanço aí, rapidinho, da questão do destino. Oi, Adriana. Você disse irmãos, né? Mas, às vezes, a gente vê gêmeos idênticos, né? Que seguem caminhos totalmente diferentes. Então, só o Espiritismo explica isso, né? A ação do espírito sobre o corpo, né? A própria hereditariedade, né? É o que herdamos de nós mesmos, né? Do que vem de das lá, nossas né? ações, né? Das nossas ações passadas. Eu acho que essa visão materialista aí da análise da árvore genealógica até que faz algum sentido, porque você pode ser um parente de você mesmo. Acho que até certo ponto isso pode fazer sentido, né? Você vê que é aí que entra a doutrina, né? Porque ela vai dizer, sim, você pode analisar, porque almas que são semelhantes vão procurar nascer no mesmo grupo. Que sejam criminosos, que sejam sádicos, que sejam loucos, que sejam gênios, que sejam músicos, que sejam poetas, né?
almas semelhantes vão nascer, vão se atrair, e é lógico que elas vão ter a mesma genética. Tomara que a gente ache os espíritos para nascer na próxima, né? É engraçado que hoje, olha só, nós estávamos jantando e saiu esse assunto na mesa. A Ana, né, tem 9 anos, ela falou assim para mim: eu sou assim, mamãe, porque eu puxei para você. Eu falei: não, 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 não. Você já era assim, querida. Você já vem assim de outras vidas, né? Não sou eu a culpada, mas talvez nós somos muito parecidas, por isso que você veio como minha filha. E aí ela entendeu um pouco, bom, espero, né? Oi, Yuri. Eu não sei se eu entendi bem a doutrina, mas com respeito ao destino, eu sei que a doutrina diz que não há destino, não há predestinação, não há o futuro, construímos nosso futuro todos os dias, nós estamos regidos por essas leis divinas, e se nós respeitamos as leis, ou se nos desviamos das leis, então nós vamos a sofrer essas consequências de nossos actos. Então, nosso destino é determinado por pelas nossas escolas, pelas nossas ações. Então, eu não sei se eu bem entendi isso, mas quando você pergunta por o destino, eu estou um pouco confundida, porque para mim a doutrina diz que o destino não é isso, não é nada determinado. Quando eu pergunto pelo destino, é o curso da nossa vida, né? As coisas que vão acontecendo. Isso está predeterminado, né? Que forças atuam na nossa vida, né? Que nos fazem ir numa direção e não em outra. Né? E isso que você está falando é exatamente a postura da doutrina espírita. Mas o que é que determina que para alguns seja do jeito que você está falando? E para outros a gente constata que quase nem sempre é assim. Há pessoas que são fruto da educação, que dizem: eu faço aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram e eu sou assim, ponto. Né? Ou que dizem: esse é o meio no qual eu vivi, é assim que eu aprendi. Há outros que nem pensam nisso, simplesmente agem do jeito que aquele meio os formou. Então, qual que é a diferença? O que determina que para a doutrina espírita seja isso, né? Mas é isso para todo mundo o tempo todo? Então, é a evolução moral, não? O desenvolvimento. Também intelectual, né? Então, quanto mais você sai dos condicionamentos hereditários, biológicos, educacionais e se afirma como espírito, mais você está usando o pensamento e a vontade como elementos plásticos para determinar a tua vida. O pensamento não é só um elemento plástico no sentido de que nós podemos moldar ideias e etc, etc. Né? O pensamento é um elemento plástico porque ele condiciona a nossa vontade. Mas vamos pegar uma pessoa que já chegou ao nível do pensamento muito evoluído e um homem primitivo. Qual é o nível de pensamento nesse homem primitivo? Então, se você olhar para o homem primitivo, ele é alguém ainda que está muito perto das faixas animais. E o que é que condiciona as faixas animais? Um animal não precisa pensar, porque tem quem pensa por ele. Quem pensa por ele? O instinto, a natureza. Então, o homem primitivo, comparado com um homem plenamente consciente, desenvolvido intelectualmente, né? Capaz de usar o seu livre-arbítrio, o seu pensamento, ele é alguém que não pode ser comparado ao homem primitivo. Então, ele está condicionado, esse homem mais primitivo, ele está condicionado pelo meio, pelos instintos. Né? Agora, o homem, quando começa a se desenvolver, o pensamento começa a se desenvolver. E é por isso que ele vai dizer que o pensamento, né, a vontade é um atributo do pensamento que chegou à força de ação. Então, por quê? Porque, contrariamente a um homem primitivo, eu posso pensar e querer. Eu posso decidir
eu estou com fome, mas eu posso decidir não comer agora. O homem primitivo, ele vai querer comer, ele simplesmente vai obedecer a um instinto. Então, se a gente assiste, por exemplo, aquele filme A Era do Fogo, mostra os seres humanos na fase primitiva, né, lá das tribos ainda de Neandertal, e alguns humanos já mais evoluídos, outros ainda menos, né? E nós vemos ali que eles agem quase sempre com instinto. Eu quero comer, eu quero comer, eu quero procriar. É um instinto que manda o tempo todo. Mas à medida que começa a desenvolver o pensamento, você começa a desenvolver a capacidade de escolher. E com a capacidade de escolha, vem a vontade. Eu quero A ou eu quero B? E se eu quero A, eu vou em busca de A. Então a gente começa a descobrir a vontade. E a vontade começa a ser um elemento de poder que condiciona o nosso destino. Agora, nós temos milhares de anos de evolução. Então, aquilo que na psicologia eles chamam de inconsciente, eu tenho... Quantas vezes você foi homem? Quantas vezes você foi mulher? Quantas vezes você morreu? Quantas histórias você viveu? Nós sabemos que isso tudo está registrado em nós. E que isso tudo tem uma força muito grande no nosso psiquismo. E aí vem a questão de que, à medida que eu tomo consciência, eu também tomo consciência da pressão desse mundo que está lá dentro, querendo que eu continue agindo como eu agi durante milhares de anos. Então, aquilo que a gente chama de inconsciente, né, da força do inconsciente, na verdade, não tem nada de inconsciente, né? São os nossos instintos do passado, são os nossos... Eu não preciso... Eu posso ir num psicólogo se eu quiser resolver algum problema muito particular, estou com um problema com o meu filho, no meu trabalho, no meu casamento, né? A gente não... Mas eu não preciso ir num psicólogo para saber que eu tenho um mundo interior repleto de experiências negativas. Negativas no sentido de primitivas, então são forças muito ligadas ainda ao primitivo, ao instinto, ao básico. Mas à medida que eu vou tomando consciência, e essa consciência vai vindo pelo próprio desenvolvimento da inteligência, porque eu começo a agir e perceber a consequência das minhas ações. E aí também eu posso começar a escolher entre fazer ou não fazer aquilo que eu já aprendi que faz mal. Então, a cada encarnação eu volto, mas a pressão daquilo tudo que eu já vivi está ali ainda. Então, é o combate do homem novo, né, com o homem velho, que por enquanto quase sempre é o homem velho que ganha. Então, quem molda o nosso destino? Quais são as forças que moldam o nosso destino? São aquelas que a nossa vontade ainda deixa moldar. Porque nós já chegamos na capacidade da vontade. Então, quanto mais eu desenvolver o pensamento, quanto mais eu desenvolver a vontade, mais eu posso entrar no controle dessas forças e transformá-las. A psicologia fala a verdade quando ela diz que você tem que tomar consciência do seu inconsciente, das suas forças inconscientes. E se acertar com isso. Mas, na verdade, não tem nada para se acertar. Eu tenho que aceitar o meu lado escuro. Sim, você tem que aceitar que tem, esse lado escuro em você. Mas, para quê? Se você aceita no sentido de eu quero transar com todo mundo e vou transar com todo mundo. Bom, é isso. Na verdade, nós espíritas sabemos que nós somos um espírito e o caminho é o caminho de autocontrole, de sublimação dessas energias. Porque nós já vislumbramos um universo que o materialismo não vislumbra.
Então, por exemplo, a psicologia não pode me falar por que que eu tenho que me segurar, por que que eu tenho que me sublimar, por que que eu tenho que me controlar. Nenhuma psicologia sabe dizer isso. Né? Freud vai dizer, você precisa limitar os seus instintos, porque senão você não pode viver em sociedade. É isso que ele vai dizer. Porque se todo mundo quiser realizar os seus instintos, nós vamos cair numa barbárie. Mas isso é uma parte só da verdade. O Espiritismo vai muito além, ele vai dizer, você precisa sublimar seus instintos e essas energias, porque você é um filho de Deus. E você está destinado a muito mais do que isso, você só está no começo da tua evolução. Você pode se contentar em comer lama e comida de porco, ou você pode comer o manjar dos anjos, é você que decide. Mas é isso, eu vou parar porque eu estou indo já muito longe. Deixa a vez para outra. Eu acho que o segredo está, então, na aplicação da vontade, no controle de tudo isso, né? Porque se a gente não sabe colocar a vontade em controle no controle desses instintos, os instintos tomam conta e vão nos levar para longe do destino, né? A que somos destinados. Então, acho que esse é o segredo, né? De colocar essa força, né? Que Leon Denis ele chama de a maior potência da alma, que é a vontade. Ele dá essa definição para a vontade. A vontade é a maior potência da alma. Então, quando essa vontade trabalha no controle dos nossos instintos, das nossas paixões, né? Nós vamos nos direcionando para o alvo, né? Para a meta, que é a nossa perfeição, o nosso trabalho interior. Vou deixar a Débora ou o Marcos falarem, depois a gente volta. Eu estava pensando sobre isso num nível talvez um pouco onde eu entendo quando a pessoa já tem as ferramentas de diversas vidas, onde ele tem uma vivência. Para mim, às vezes eu não sei se a pessoa que sempre tem o poder do livre-arbítrio, mas existe um componente onde a pessoa pode estar destinada já a alguma coisa às vezes maior, da qual é quase que inescapável. Por exemplo, eu penso no texto da semana passada, quando uma pessoa como Chico Xavier, ele poderia ter escolhido ajudar o pai dele indo para BH, era uma decisão que seria coerente com a história dele, mas às vezes dá a impressão que existem certas missões ou coisas que às vezes algo maior pode direcionar de certa forma para algo que vai trazer um bem maior do que apenas... eu não sei se eu consigo expressar, é como Entendi. se sai um pouco do domínio do livre-arbítrio, algumas coisas às vezes talvez é inescapável a pessoa passar. Muito, muito interessante, Marco, tua questão, e nos leva a considerações bastante sérias, né? A primeira coisa sim, existe isso, né? Essa quase determinação, mas ela foi escolhida antes. Ela é escolhida. E o Chico, por exemplo, é um exemplo paradigmático, né? Porque ele se comprometeu, eu já falei isso num dos nossos estudos, né? Recentemente, Jesus coordena o nosso planeta, né? Ele veio falar com Moisés no Monte Tabor e ele tomou a atitude de escrever os 10 mandamentos, dizer, olha, começa por aqui que esse é o caminho. A segunda mensagem ele veio pessoalmente, ele não precisou mandar para ninguém. E a terceira ele mandou Allan Kardec e Chico Xavier. Então você está diante de espíritos que sempre terão o livre-arbítrio. Chico Xavier está no Livro dos Espíritos, né? Você vai ler lá, ele vai dizer, os grandes espíritos que vêm em missão podem falhar? Podem. Eles têm sempre escolha. Mas são espíritos que já chegaram a um nível de entendimento, de compromisso, de engajamento, que é muito difícil eles falharem. O Chico teve oscilações na vida, teve momentos que ele pensou, quando ele escreveu 100 livros, por exemplo, ele falou, chega, né, já tá bom, eu vim para escrever 30, né, e aí
Neio Lúcio, né, que era um senhor que, na verdade, trabalhava com ele, era avô de um senhor com quem ele trabalhava e que escreveu por ele, num certo momento diz, olha, o teu corpo foi desapropriado pelo plano espiritual. Você servirá ao trabalho até o fim. E ele disse, ok, né, sem problema. Porque são almas que veem tão longe, elas compreendem o que estão fazendo aqui. São missões de uma responsabilidade imensa. Mas nós, na nossa escala, Marcos, nós temos que fazer essa reflexão, porque nenhum de nós veio a passeio. Então, nós temos compromissos de ordem pessoal, de ordem familiar, alguns de ordem pública, né? Que viemos com o trabalho, com o compromisso de levar a mensagem, de influenciar outras pessoas, de socorrer a família, né? De ajudar as pessoas à nossa volta. Então, nenhum de nós veio a passeio. Com o nível de consciência que nós temos, nenhum de nós veio a passeio aqui. Então, nós já saímos da faixa de espíritos que vêm sem nenhum tipo de compromisso. Só que note, ninguém fica apontando o dedo para nós e dizendo, você tem esse compromisso. É algo que tem que vir também da nossa maturação espiritual. Quais são os pontos sensíveis da minha vida? Né? Se eu quero decidir o meu destino, para que rumo eu quero ir? Nós vamos ter sempre a escolha de descer a ladeira ou de subir. Nós vamos estar sempre confrontados com a escolha entre o homem velho, que quer festa, fugir aos compromissos, abandonar a responsabilidade, e aquele que vai assumir a responsabilidade. Por isso que um dos critérios para a gente saber se já chegou no nível de começar a responder por nós mesmos, é o nosso nível de respeito aos deveres. Você pode saber se um espírito chegou a um grau de já ter compromissos quando ele tem a noção clara do dever. Por que você está fazendo isso? Não dá prazer? É chato? Eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. E daí nascerá prazeres que os outros não conhecem. Prazer da consciência em paz, o prazer de estar na companhia de espíritos superiores. Então, há escolhas. E é impressionante como os espíritos, e eu fico bravo com eles por isso, Marcos. Eles não deveriam nos deixar tão soltos. Entendeu? É uma catástrofe. A gente só faz besteira. Não é? Mas é verdade, até porque eu comentei, eu falei, nossa, cara, que sorte que teve o Chico Xavier, porque ele teve uma ajudinha do Emmanuel para falar, não vai para BH, faz isso. Eu falo, por que a gente não tem isso? Mas você vê, a missão dele exigia, né? O Chico conta, né? Muita gente não sabe disso, mas ele conta que com 5 anos, ele não sabia de onde vinha aquilo, mas ele, quando leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse, eu já conhecia isso, desde os 5 anos eu tenho isso, decor na minha cabeça. Então, são espíritos que vieram com compromisso. Chico Xavier veio consolidar o trabalho de Allan Kardec e colocar as bases que nós vamos seguir pelos próximos 1000 anos. Isso é sério. Jesus não deixaria isso na mão de qualquer um. Tem muita gente por aí imitando o Chico, tem muita gente recebendo mensagem empolada, livros que não se entende nada. Não nos percamos. Esse homem, a primeira vez Jesus foi pessoalmente escrever lá com Moisés. A segunda ele veio pessoalmente. A terceira ele confiou a Chico Xavier e Allan Kardec. Então, essas duas criaturas estão no níveis de terem a confiança plena de Jesus. Nós estamos diante de almas que... E o mais fantástico, quando Emmanuel fala para ele, o que eu preciso? Disciplina.
né? Nós não queremos saber de disciplina, né? Nós somos espíritos rebeldes, nós somos espíritos que queremos experimentar a vida, que queremos, né, fazer aquilo que nós queremos. E chegar nesse nível de compromisso, né, de entregar toda a sua vida ao trabalho, toda a sua vida, todos os momentos da sua vida ao trabalho, são almas que chegaram, né, a um desenvolvimento do senso do dever, do compromisso, que nós ainda estamos trabalhando para conseguir. Mas é esse o caminho, né? Quando ele diz lá que a vontade é o elemento modelador do destino, é porque ela é. E nós falamos, minha vontade não é tão poderosa assim. Depende, né? Por enquanto, nós temos usado a nossa vontade para atender ainda a esses impulsos, a essas pulsões do nosso inconsciente, do nosso psiquismo antigo, né? Então, quando nós precisamos de alguma coisa material, nós brigamos por ela. Quando nós temos que fazer um esforço para conseguir um cargo melhor, nós brigamos. Quando nós queremos aprender alguma coisa, nós trabalhamos para aprender. Mas e o nosso desenvolvimento moral? Isso ainda está chegando, né? Está começando a ser uma prioridade para nós. Então, é interessante porque nós, com o intuito de sermos livres, nos escravizamos ao karma, que é resultado das nossas ações impensadas e insensatas. Mas aqueles que se escravizam ao trabalho, ao dever, se libertam, né, e saem depois livres desse mundo, podendo ir para onde quiserem, fazer o que quiserem, né, são livres. Então, nós nos escravizamos no intuito de sermos livres. Eu quero fazer o que eu quero ir. E é muito, muito triste quando a gente vê pessoas que nasceram com compromissos, né, se perderem, mas é terrível, porque os espíritos, eles nos deixam livres, porque não pode ser imposto, né? Para chegar nesse nível do Chico, de você ter alguém que te dá um croque na cabeça, né, você precisa merecer também, né? Porque para mim não teria adiantado nada botar um espírito me falando na orelha o tempo todo. Se você é teimoso e cabeçudo, não adianta. O espírito, e que espírito superior vai ficar atrás da gente falando, o sujeito é um cabeçudo, ele não escuta. Eu falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tchau e benção, né? Eu não tenho tempo a perder. Então, até para isso, nós temos que merecer, é conquista. Né? O Chico teve escolhas? Teve um momento que ele terminou 100 livros, ele falou, olha, eu gostaria de trabalhar lá no... Você vê que não é escolha, assim, eu vou cair na gandaia. Né? Ele queria trabalhar num leprosário, cuidar dos leprosos. Né? Já tinha escrito 100 livros, que já vão marcar a civilização pelos próximos 1000 anos. Mas, Neio Lúcio falou para ele, olha, não foi nem Emmanuel, ele falou, Emmanuel não quer interferir, ele quer deixar... E aí, quando ele começou a trabalhar de novo, e falou, aí o Neio Lúcio falou, então agora, se você está de acordo, tua vida vai ser até o fim isso, né? Como se nós tivéssemos te desapropriado de si mesmo. Mas o que disse Jesus? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, né? Aquele que perdê-la por amor de mim, ganha-la. Então, é muito duro para nós ainda, né, o trabalho, porque nós estamos lutando com as forças que ainda se apresentam na nossa alma. O medo, né, a insegurança, as paixões, né, é o dinheiro, é o poder, é o sexo, é ser famoso, é o ego, né? É o nosso ego ainda, que é um reflexo dos egos todos que nós tivemos ao longo de muitos séculos. Mas o que nos diz a doutrina espírita? Né? Isso não são forças que eu herdei de alguém ou que vão se apresentar a mim como... Né? Isso é o resultado da minha vida, isso sou eu. Né? Eu tenho que me acertar comigo mesmo e com Deus.
né? Às vezes, quando eu falo isso, né, não é para desvalorizar, eu sei que nós temos, né, muitos psicólogos no nosso grupo, e o trabalho do psicólogo é muito importante, né? Eles trabalham, mas eles trabalham como os químicos, como os biólogos, como os geneticistas, né, como todo mundo, eles trabalham dentro dos limites da ciência humana. Né? Agora, o Espiritismo dá um salto, porque ele vai explicar essa ciência humana. Nós temos complexo de Édipo, né? Freud constatou isso em alguns, né? E ele transformou isso numa coisa geral, mas é mentira, não é geral, porque tem filho, menino que nunca sentiu nada pela mãe, né? E não tem nenhum problema com a mãe, né? Mas aí tem o irmãozinho do lado que a mãe não vive sem ele, que é a paixão da vida dela. E aí o Espiritismo diz o que para nós? Quem que é aquele menino? Um antigo amante? Pode ser alguém com quem a gente tenha muita afinidade também, né? Pode ser isso. Eu também não estou caindo no outro extremo, né? Pode ser muita coisa. Mas o Espiritismo nos explica isso, não a psicologia. Né? Então, eu tenho complexo de Édipo porque todo ser humano passa por isso? Não. Isso é muito limitado, mas é verdade? Para muitos porque muitos filhos são antigos namorados, amantes, maridos, que estão vindo para reconstruir a relação em termos novos, fraternais, de sublimação. Porque, no fim, quem de nós vai ser marido de quem, mulher de quem? Ninguém. Isso é uma coisa limitada para a nossa evolução. Espírito superior não é mais marido de ninguém, filho de ninguém, ele é filho de Deus e irmão de todo mundo. Mas então, eu não quero fazer críticas à psicologia, mas eu não posso aceitar o que alguns espíritas, eu não posso aceitar, pessoalmente eu não aceito, partilho isso com vocês. Está cheio de gente falando de psicologia espírita, e quando eu pego os vídeos e analiso, é uma catástrofe, não tem nem de psicologia, nem de espiritismo. E eu não estou exagerando, eu posso provar. Um dia desse eu vou pegar aí alguns que tenham interesse no assunto e a gente faz uma reunião separada só para isso. Mas é catastrófico. Por exemplo, você vê num vídeo de psicologia espírita a pessoa dizer assim, aquele jovenzinho que apanhou muito na infância, foi agredido, sofreu violência, crescendo, quererá se vingar da sociedade, e aí está a explicação para os bandidos, para os psicopatas. Espera aí. Chico Xavier levou garfada na barriga durante 2 anos. Quem foi que ele matou? Que bandido ele virou? Isso num vídeo de psicologia espírita? É claro que a pessoa não entendeu nem psicologia, nem espiritismo. Talvez psicologia diga isso, mas o espiritismo não diz isso. Por que aquele espírito nasceu com aquele pai? Por que aquele espírito nasceu com aquela mãe? Ao acaso? Ele está num contexto. Às vezes foi ele que ensinou a violência para aquele pai, para aquela mãe. O espiritismo vai muito além dessa psicologia. Então, eu fico impressionado como as pessoas vão jogando fora o espiritismo para adotar teorias que são muito mais limitadas do que o espiritismo. Porque não entenderam o espiritismo, não entenderam a beleza explicativa do espiritismo. Então, nós precisamos fazer um exercício, de compreensão das coisas. A doutrina espírita pode explicar para os psicólogos aquilo que os psicólogos não entendem e não conseguem explicar para o espiritismo. E pode explicar para os biólogos aquilo que os biólogos também não entendem. Por exemplo, o que é a vida,
por que a genética funciona do jeito que funciona. Agora, eu vou adotar as teorias geneticistas no espiritismo e dizer, bom, eu estou agindo hoje na minha vida, o meu destino é determinado pelo meu avô, porque a genética dele está em mim. Eu estou falando pra caramba, hein? Você está revoltado. Meu Deus do céu. O Alexandre quer falar, eu acho. Não, Oi, é Alexandre. o que você sempre fala, César. Isso, a psicologia, a ciência explica o resultado, né? Não explica a causa, né? Explica bem Exatamente. explicado, inclusive, né? E eles lidam com os efeitos, né? Exato. Então, você pega a As genética, por constatações, exemplo. né? Exato, você pega a genética de várias pessoas daquele grupo e diz, é semelhante. Mas lógico que é semelhante, né? Isso é uma constatação. Uhum. Agora, por que é semelhante? Aí é que vem a questão. E outra coisa, essa coisa você não vai pagar uma coisa que teu avô fez. Tem essa teoria, né? De você paga pelas coisas da família, ou... Não, você vai pagar pelo que você fez, não... E às vezes você é o teu avô, né? O teu bisavô. Aí sim você vai pagar pelo teu avô. Exato, né? Mas nós entendemos isso, né? Porque o teu avô era você, aí você paga por ele. Agora, você já imaginou, né? Como é que fica? Fica complicado, oi, Adriano. Engraçado. Não, mas essa questão da vontade, né? Quanto mais a gente trabalha, né? Que a gente vai evoluindo e vai evoluindo moralmente, a gente consegue controlar mais a vontade, né? E aí, quanto mais a gente controla, mais a gente evolui. Quanto mais evolui, mais a gente controla. Então, é uma subida ali, não tem fim, né? Então, Chico ele já estava tão lá em cima, tá tão mais evoluído que a gente, que ele já está naquela fase de o instinto para ele quase não existe mais. Ele já está na outra ponta, que é a ponta da intuição, né, do controle total. Então, esse trabalho da vontade é uma coisa muito, muito forte, né? Engraçado que às vezes tem gente que não conhece o espiritismo, mas tem uma força de vontade muito grande, né? Ontem eu tive uma paciente quebecoise, ela não é quebecoise, ela vem lá do leste europeu e ela chorou muito. Ela passou o rendezvous chorando, eu passava o fio dental nela, ela chorava, coitada. Ela estava com a emoção à flor da pele, mas eu tinha que trabalhar, mas ao mesmo tempo expliquei, deixei ela falar um pouco, né? Falei, me tornei um pouco psicóloga ontem. Mas aí ela estava, o pai dela tinha tido um câncer, né? Nos ossos. E ele estava quase em estado terminal já, mas ele falou, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. E ele não morreu. Foi contra tudo que a medicina estava falando. E ele não morreu. Mas ela estava com as emoções à flor da pele, porque agora, anos depois, ele descobriu um novo câncer na próstata, então ela está assim, arrasada. E aí ela só chorava o rendezvous todo, né? E aí eu falei, nossa, complicado. Mas aí eu falei para ela, falei, olha, não sei se você tem alguma crença, mas o seu choro vai dificultar para você mesma, né? Então, assim, se você tiver alguma crença, se apegue a essa crença, né? E no final ela acabou me falando que ela é católica, que ela acredita em Jesus. Eu falei, então reza, porque Jesus está sempre ao nosso lado, né? Então, fica com ele, que ele vai te ajudar. E o seu pai tem a postura certa, né? E ela falou que ele é muito guerreiro, que ele tem uma força de vontade muito grande. Então, olha só, com a força de vontade dele, ele foi contra tudo que os médicos diziam. Ele, né, conseguiu curar um câncer. Em muitos casos, assim, né? E esse seria um outro tema que a gente entrou muito pouco na vontade, né? Mas vai valer a pena, a gente já estudou algumas vezes, mas com certeza é um tema ao qual a gente tem que voltar, porque a nossa vontade, se nós não aprendermos a usar, nós vamos ser sempre joguete dessas forças. E essas forças vão sempre controlar o nosso destino.
Então, nós vamos correr sempre o risco de nascer num meio e aquele meio ter mais poder sobre nós do que nós sobre ele. O que é um espírito superior? É aquele que se impõe a um meio, né? Aquele que não se deixa educar pelos outros, mas educa os outros, porque ele já chegou num nível de consciência superior. Então, quando você vê Jesus com 12 anos, né, no templo, conversando com os doutores, chega Maria e José, o que você está fazendo aí, menino? Né? Você se perdeu de nós? Por que vocês estão preocupados? Eu estou fazendo, né, estou na casa de meu pai fazendo o trabalho de meu pai. Quer dizer, você tem que ser alguém que já sabe quem você é, né, com 12 anos. Então, quem educou Jesus? Né? Ninguém sabe onde ele estudou, e, no entanto, ele sabia tudo. Então, é lógico que nós não estamos ainda nesse nível, mas quando é que nós vamos estar? Se nós não começarmos a exercitar esse poder extraordinário, como a Giovana lembrou, né, que o Leon Denis fala, é a maior potência da alma. Porque é essa força que permite coisas como essa que a Adriana falou. A literatura da medicina moderna está cheia de casos assim, de pessoas que, né, você pega o caso da Louise Hay, por exemplo, teve um câncer também, e ela entendeu que aquele câncer vinha, né, das mágoas dela ter sido agredida sexualmente, ela entendeu que aquilo tudo era mágoa de muitos anos guardada, ela fez todo um trabalho de mudança, de perdão, de autoaceitação, e se curou, e viveu anos, e escreveu muitos livros, e influenciou a vida de muita gente. Então, quantas pessoas assim, né, que começam, né? Você pega lá a Dona Benedita do Hospital do Fogo Selvagem, né? Ela era uma mulher simples, né? Negra, enfermeira, atendente de enfermagem, não lembro mais. E andando um dia lá nas ruas de Uberaba, tinha 2 pessoas andando na frente dela e deixando marcas de sangue no chão, né? Os pés marcando o chão com sangue. E ela chegou perto deles e falou, o que é isso, né? Nós temos uma doença, né? Que o corpo fica em carne viva, né? E aí ela recolhe os 2. E começa ali o trabalho que vai atender 400, 500 pessoas, né? No que ela construiu depois como um hospital. Então, você vê a Irmã Dulce, Madre Teresa, que são mulheres frágeis, né? Mas qual era o poder delas? O poder da fé e uma vontade de aço, né? Uma vontade de aço. Agora, a vontade, nós começamos a desenvolvê-la, mas muitas vezes nós aplicamos para atender as nossas paixões. E é aí que a gente se complica mais ainda. É aí que a gente realmente se complica, porque já não é mais instinto, é consciente. Eu já tenho pensamento, eu já tenho livre-arbítrio, eu sou capaz de escolher, né? E escolho fazer besteira. Né? E essas besteiras podem nos levar para muito longe, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, fala que às vezes 1 minuto de bobeira pode custar séculos de reparação. Então, se a gente não tem o cuidado, né, de colocar essa vontade para disciplinar as paixões, né, para nos manter no caminho, a gente pode cometer grandes erros. Então, o objetivo nosso é começarmos a colocar essa vontade em ação, porque é um poder que nós temos. É um poder que a gente desconhece, na verdade, né? Esse poder que Jesus falou, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele falou isso para a gente, mas a gente não sabe usar. Esse poder vem da vontade, da aplicação dessa força que nós temos. Mas a gente não sabe. Então, o objetivo é que a gente aprenda, porque quando a gente quer, tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue. Por exemplo, se a gente pensar no que a gente já fez na vida, né, as conquistas que nós já tivemos, veio da vontade em ação. Nós usamos a nossa vontade para estudar, para obter um diploma.
nós usamos a nossa vontade para emigrar, quem veio para o Canadá, para construir uma casa, educar os filhos. Né? Então, tudo que a gente foi conquistando foi uso da vontade, foi a vontade em ação. Então, a gente pode fazer muito mais. E o César falou, né, que o Chico mereceu ter o Emmanuel lá dando uns croques, né? A gente tem também, só que a gente não ouve. A gente tem os benfeitores, cada um de nós temos os benfeitores, só que a gente não dá atenção para eles, a gente não entra em comunicação com eles. Esse é o nosso problema, porque eles estão conosco, eles querem nos colocar no caminho, só que a gente é teimoso, a cabeça dura, acha que o que eles falam não é sério, a gente quer fazer o que a gente quer, mas a gente tem os benfeitores falando, vai por aí, se a gente ora, se a gente se coloca em comunicação com essas forças superiores, eles estão conosco, mas nós precisamos usar a vontade para escutá-los também, e aí parar de fazer besteira, né, porque se a gente faz besteira porque é por causa da teimosia, por causa da vaidade, por causa do orgulho, do egoísmo, são todas essas paixões colocadas que estão lá, que vêm de muito tempo e que a gente ainda não se desfez, então é colocar a vontade para se desfazer de tudo isso, para que essas paixões todas se transformem em virtude. Então, quando a gente começa a trabalhar sobre nós mesmos e que a gente transforma o que a gente tem de ruim em bom, nós estamos usando a vontade. Então, é usar o poder que a gente tem para a nossa transformação. Então, a vontade, né, é como o leme no barco. Nossa vida é um barco. Se a gente não usa a vontade para colocar destino no barco, a gente vai dar de cara para as rochas. Agora, se a gente coloca a vontade para dirigir o barquinho, né, na direção que a gente quer, nós vamos seguir. Então, é colocar a vontade para trabalhar a nosso favor, né? E quando a gente coloca a vontade em comunhão com a vontade de Deus, aí a gente tem a fé, né? A gente tem a confiança. E a fé remove montanhas, como disse Jesus. Transporta montanhas. Então, quando a gente tem essa força, a gente adquire essa força, a gente tira todos os entraves do caminho e nós seguimos para o alvo. Agora, qual é o nosso alvo? Qual é? O que a gente quer para a gente? Porque o que a gente quer, a gente consegue. A gente pode até, perto da gente, sim, a gente vê alguém que coloca a vontade no esforço de estudar, consegue chegar onde quer, né? Então, qual é o que nós queremos? Qual é a nossa meta? Porque se a gente definir a meta, a gente chega lá. E isso tem que ser respondido nos vários níveis da nossa vida, né? A minha vontade só pode ser exercida se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu quero. Se eu sei o que eu quero como pai de família, se eu sei o que eu quero como cidadão, se eu sei o que eu quero como trabalhador, empresário, seja lá o que for, mas, sobretudo, se eu sei o que eu quero como filho de Deus, como espírito eterno. Então, como é que eu posso, né, exercer a minha vontade se eu não tenho uma perspectiva de mim mesmo, além do material, além do César cidadão, pai de família? Então, isso sim, mas o que é que condiciona o quê? Então, a visão mais alta condiciona a mais baixa. Então, quando a gente olha para si mesmo e se vê como um filho de Deus, espírito eterno, e que a minha vida tem que se condicionar por esse eixo, por esse parâmetro, né, a vontade vai ser usada para condicionar o resto. Então, é preciso que a gente tenha muito claro isso para nós. Por exemplo, por que eu vou limitar meus prazeres? Por que eu não vou fazer tudo que me dá na telha, na cabeça e sair por aí? Eu tenho que ter uma perspectiva que me direcione, que me diga, não vale a pena fazer isso. Isso é se perder, gastar energia, criar karma, se esvaziar de tudo que é positivo e bom e se preencher de tudo que é contaminante e venenoso. Eu preciso ter uma perspectiva de mim mesmo. Esse homem novo que Paulo falava,
Só o exemplo de Paulo, o exemplo de Paulo antes e depois, né, de Damasco. Era um homem com uma tremenda força, né, e, assim, ele era movido pelas paixões dele. Só que ele era desgovernado, essas paixões dele estavam desgovernadas. Quando ele conheceu Cristo, ele deu direção para a vida dele. Então, toda aquela força que ele tinha foi direcionada para o bem. Então, a vontade direciona a nossa vida, né? Se a gente aplica a vontade, mas em Cristo, no caminho do bem, né? Para a realização do bem, a nossa vida vai tomar um rumo certo e a gente vai usar essas forças todas para o nosso crescimento e para fazer o bem, para levar o bem para os outros. Um conjunto de coisas, né? Por exemplo, ele toma consciência de uma realidade que ele não conhecia. Né? Ele toma consciência de uma realidade que ele não conhecia. A partir daí, ele não pode mais pensar do jeito que ele pensava. E são os estudos nos possibilitam tomar essa consciência. O nosso trabalho, né, coletivo aqui é esse, que a gente aumente o nosso nível de consciência. À medida que eu aumento o meu nível de consciência, eu repenso a minha vida, repenso meus valores, eu repenso minhas prioridades. E aí a minha vontade, né, pode levar o barco na direção que eu antevejo mentalmente. Né, mas eu posso ver a direção. Ir para ela, né, eu preciso de combustível, e o combustível é a vontade. Né, então, eu preciso ter, né, é muito bonito você ter um mapa, mas você tem que caminhar para chegar até onde o mapa indica. Né, e aí é a vontade que entra em ação. Então, os grandes espíritos nos deram esses exemplos. Né? A vontade de ferro. As pessoas falam assim, o Chico era de uma doçura feminina, né? Lógico, é um espírito superior, né? Ele não sai dando um sopetão em ninguém, esbarrando em ninguém, né? Era um espírito superior, era doçura em pessoa, mas tinha uma vontade de aço. Né? As pessoas, tem um senhor, né, que recebia o Chico lá em São Paulo. E assim, chega um momento que ele não percebe que o Chico tá ali no quarto do lado, né? E ele fala para a esposa dele, pai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Né? Começa às 5 horas da manhã e é prece, reunião, encontro, entrevista, né? E daí a pouco reunião de novo, e falou, eu não aguento, eu não estou conseguindo, meu físico não aguenta, né? E aí o Chico falou, não, fique, aí ele toma um susto, né, que o Chico está perto, não, fique tranquilo, você vai ficar bem, né? Mas assim, era um sujeito aparentemente frágil, o Chico. Né? Ninguém conseguia acompanhá-lo. Ninguém conseguia acompanhá-lo. Né? Todos os amigos que trabalharam com ele, chegava uma hora que não aguentava mais, falava, deixa eu ir dormir, porque eu vou cair aqui. Né? E às vezes ele ia até às 5 da manhã, né, as pessoas às 4, 3 já tinham ido, ele ainda ia escrever, responder cartas, e quando as pessoas levantavam, a mesa estava posta. Né? Então, assim, de onde uma alma dessa tira essa energia? Né? Você tem que ter uma perspectiva e uma visão, que te leve, né, a empenhar toda a tua vida num esforço desse. A gente fala tudo isso não é para nos diminuirmos, mas para mostrar o nosso rumo, né? Por exemplo, essa vontade que o Chico teve no trabalho do bem, alguns tiveram no trabalho do mal. Né? Alguns grandes líderes aí do mundo, grandes comandantes, né, foram terríveis, mas eram homens de uma vontade absolutamente inquebrável. Né? Mas usaram isso na direção errada. Porque não tinham a consciência e o desenvolvimento da consciência. Então, o nosso trabalho aqui é esse, né? Que a gente desenvolva a nossa consciência, que ela possa reposicionar as coisas e que a gente aí possa usar vontade para ir na direção certa. Né?
Muito bom, meus amigos. Como eu disse, o assunto é vasto, né? Oi, Yuri. Eu só queria dizer umas últimas palavras. Eu me lembro que Emmanuel disse num texto que o homem não nasceu para ser vencido. Então, nós temos graças a Deus, temos essa vontade para vencer a matéria, para vencer essas paixões, para tudo. Né? Então, eu pensava também nesse destino, nosso destino, do conceito que nós conhecemos a palavra destino. Para nós, esse destino é o trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Quando nós pensamos nessa perfeição que é infinita, esse é nosso destino, o trabalho todo o tempo. Obrigada. Obrigado a você. Muito bom, meus amigos. Então, acho que a gente poderia finalizar por hoje, né? Já são 19h39. Então, vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, queridos amigos, que partilhamos esta estrada de crescimento, de expansão da nossa consciência. Não estamos aqui para julgamentos. Estamos diante de nós mesmos, diante daqueles que nos precederam e diante daquele que é para nós o mestre dos mestres. Dá-nos, Senhor, a humildade de olhar para nós mesmos e não mais termos medo da verdade, de aceitarmos as lutas que nos cabem e não mais fugirmos, adiarmos. Dá-nos, Senhor, a visão mais ampla que nos permita entender por que devemos direcionar nossa vida rumo àquela estrela que conduziu os reis magos até aquela gruta humilde. Dá-nos, Senhor, a lucidez, a coragem, a perseverança. Nós sabemos, Senhor, que para chegarmos onde esses nossos irmãos que nos visitam agora, que nos abraçam, que nos amparam, chegaram, cabe-nos ainda muito trabalho, muito esforço, o desenvolvimento da nossa vontade. Mas que alegria, Senhor, fazê-lo sob a luz do Teu amor, com o conhecimento abençoado da doutrina espírita, que guia a embarcação das nossas vidas, que nos ensina a conduzir nossas vidas na direção da Tua luz. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do estudo, do entendimento. Muito obrigado, Senhor, por estas presenças queridas, estes irmãos que nos envolvem, que nos abraçam e que vêm até nós para nos auxiliar no caminho que um dia eles percorreram igualmente. Ajuda-nos, Senhor, a combatermos até o fim
abençoa-nos, ampara-nos, e que a alegria de tê-lo na nossa vida possa nos dar a energia, a coragem para combater até o fim. Fique conosco, Senhor, abençoe nossos lares, ilumine nossos familiares, abençoe todos aqueles com quem caminhamos a jornada da vida. Que a tua luz permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.